O Brasileirão está chegando nos últimos capítulos, e no momento o líder é o Palmeiras, que após a derrocada do Botafogo tem chance de conquistar o campeonato pelo segundo ano seguido. Caso o Verdão seja bicampeão, conquistará o terceiro bicampeonato de sua história, sendo o último deles há 29 anos. Aproveitando a ótima fase alviverde, o vídeo de hoje viaja para 1994 e relembra os principais momentos do futebol naquele ano. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Vamos começar pelos estaduais. No Campeonato Carioca, o Vasco conquistou o tricampeonato pela primeira e única vez em sua história. Em um formato mais enxuto, os quatro grandes confirmaram o favoritismo, com o Cruz Maltino anotando a melhor campanha. Graças a ela, ganhou 2 pontos em um bizonho regulamento, o que foi decisivo para o título, conquistado na rodada final no Clássico dos Gigantes. O William prendeu, faz o toque para o Jardel, grande jogada, olha o Jardel, bateu para o gol! Gol! No Paulistão, havia ocorrido uma grande redução de equipes, e o formato foi bastante simples, em pontos corridos com turno e retorno. Assim como no Brasileirão, o campeão foi o Palmeiras, com 6 pontos de vantagem em relação ao vice-campeão São Paulo. E lá vem Palmeiras, Evair pelo lado direito, Edilson vem vindo com a criança, bem dominada, Moacir na frente dele, um tibre da vaca, olho no lance, do Palmeiras, um golaço! Uma curiosidade importante é que o Novo Horizontino deste campeonato não é o mesmo que hoje disputa a Série B. Aquele era o Grêmio Esportivo Novo Horizontino, vice-campeão estadual em 90 e que faliu em 99. Em 2010, o Grêmio Novo Horizontino surgiu como sucessor simbólico. Em 94, a primeira edição da Copa do Nordeste, conquistada pelo Sport. O formato era simples, com 4 grupos de 4 e os 2 melhores avançando. Porém, havia uma regra bastante incomum. O empate com gols valia 2 pontos, enquanto 0 a 0 apenas 1. Nas quartas de final, Cruzeiro de Arapiraca, Sport, Bahia e CRB levaram a melhor. Na semifinal, o Leão da Ilha despachou o tricolor, enquanto no duelo caseiro o CRB bateu o Cruzeiro. Na decisão, Sport e CRB, com o rubro-negro triunfando nos pênaltis. Fechando os estaduais, vamos para o Ceará. Naquele ano, o Ferroviário conquistou o primeiro de 2 títulos seguidos, sendo essa a última vez em que Fortaleza ou Ceará não conquistaram o estadual. O campeonato cearense tinha um regulamento bastante confuso, com 3 turnos e podendo ser decidido em quadrangular, final ou sem jogo decisivo. O Ferroviário conquistou o primeiro e o terceiro turno, enquanto o Ceará levou o segundo, resultando em uma final onde o Ferrão tinha a vantagem do empate. Em jogo único, o 0 a 0 serviu para a conquista tricolor. O Brasileirão 94 é lembrado pelo Palmeiras campeão, porém o campeonato foi marcado por outros 2 acontecimentos relevantes. O Cruzeiro fez uma péssima campanha naquele ano, brigando contra o rebaixamento e escapando por pouco da queda. Em um campeonato de várias fases, o Cruzeiro foi o pior de seu grupo na primeira, tendo de disputar uma repescagem ao lado do Remo e de outras 6 equipes. Nessa repescagem, que concedia vagas para o mata-mata do título, o desempenho da Raposa não melhorou, com a equipe se livrando da degola apenas na rodada final. Agora cortado, direto individual, passou, penetrou, é perigo, sai goleiro, vai marcar, atenção, entre baixo, chutou pro gol, vai entrar, gol, 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 gol! Remo e Paysandu protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, no clássico Repá. Apesar da tradição, os dois estão longe da elite faz tempo, e em 94 foi a última vez em que os dois estiveram juntos na primeira divisão. Como já mencionado, o Remo foi para a repescagem e terminou rebaixado, enquanto o Papão fez ótima primeira fase e avançou em segundo no grupo. Na segunda fase, o Paysandu acabou fazendo feio, terminando com a pior campanha entre 16 clubes. Na primeira metade dos anos 90, o São Paulo fez história, com 2 mundiais seguidos e 3 finais consecutivas da Libertadores. A terceira foi exatamente em 94, mas o tricolor acabou parado pelo Vélez Sarsfield. Na primeira fase, o Vélez avançou na liderança, ao lado de Cruzeiro e Palmeiras. Nesse grupo, vale citar um fato interessante, que foi o 6 a 1 do Palmeiras em cima do Boca. O Palmeiras toma na boa pelo meio, Mazinho, lançamento, a posição é legal. Evair partiu pela esquerda, Edilson vem pelo meio, vem também Mazinho. É um bom momento do Palmeiras. Vai pra cima do Giuntini, tocou de calcanhar, que lindo lance! Gol! Voltando ao Vélez, a equipe argentina encarou o Defensor nas oitavas, precisando dos pênaltis após 2 empates. Nas quartas, os venezuelanos do Mineiro vêm e o único triunfo tranquilo do mata-mata, após vitória por 2 a 0 em casa. Na semifinal, um duríssimo confronto contra o Júnior Barranquilla, e após uma vitória para cada lado, os pênaltis novamente consagraram o Vélez. Na decisão, o São Paulo, e com cada um vencendo como mandante, novamente pênaltis. Mais eficiente, o Vélez calou o Morumbi e conquistou a América. Aí está Pompeu! Gol!
No final do ano, o Mundial, onde o Vélez enfrentou ninguém menos que o Milan. Sem medo, vitória por 2-0, impondo novo vice aos italianos. Va Trotta, vale gas, chegou Trotta! Gol! Um destaque daquele time foi o surgimento do técnico Carlos Bianchi, que anos mais tarde dominaria a Libertadores com o Boca Juniors. Voltando ao solo brasileiro, a Copa do Brasil em 94 foi vencida pelo Grêmio, pela segunda vez em sua história. O Imortal estreou contra o Criciúma, e com uma soma de 4-3 se vingou pelo vice de 91 e avançou. Nas oitavas passou com autoridade pelo Corinthians, e nas quartas venceu os 2 confrontos contra o Vitória. Na semifinal, triunfo contra o Vasco após vitória no Olímpico, e na decisão, o bicampeonato contra o Ceará em casa. A campanha do Ceará naquele ano foi lembrada no vídeo de grandes campanhas esquecidas do futebol nordestino. Passem por lá depois daqui para conhecer. Se a Libertadores foi traumática, o São Paulo ao menos teve uma glória continental, com a Copa Conmebol. Sem dar importância ao torneio de início, o tricolor mandou um time de meninos, que ficou conhecido como Expressinho. No comando, um ainda jovem Muricy Ramalho. Na fase de estreia, duelo tricolor contra o Grêmio, e depois de 2 empates sem gols, o São Paulo levou a melhor nos pênaltis. Nas quartas, o desafio foi o Sporting Cristal, e com vitória categórica na ida, o tricolor avançou. Na semifinal, um emblemático confronto contra o Corinthians, e após uma vitória para cada lado, deu São Paulo nas penalidades. Na decisão, o Peñarol, e o tricolor liquidou a fatura já no primeiro jogo, com incríveis 6-1. Na volta, a derrota por 3-0 não foi suficiente para tirar o título. Vamos agora ao futebol internacional. Naquele ano, com a camisa do Barcelona, Romário foi eleito o melhor do mundo, graças ao ano mágico pelo clube espanhol, e por outro fato que ainda será citado. Na La Liga, o Barcelona se sagrou tetracampeão, após disputa acirrada contra o Deportivo. Vale lembrar, entretanto, que o Deportivo perdeu um pênalti no último lance do campeonato, que mudaria a história. Bom, o baixinho não tinha nada a ver com isso, e anotou 30 gols nos 33 jogos que disputou, com o Atlético de Madrid sendo a principal vítima. Uma outra curiosidade são os vários clubes hoje distantes da elite e que marcaram presença naquela edição. 2 deles sequer estão na ativa atualmente. Para fechar o assunto Romário, o baixinho teve a chance de conquistar uma Liga dos Campeões, com o Barça indo até a decisão. Na preliminar, os catalães passaram por Dinamo de Kiev e Áustria Viena, enquanto na enxuta fase de grupos superaram Mônaco, Spartak Moscou e Galatasaray, com 2 gols de Romário. Na semifinal, o Barcelona superou o Porto, mas na decisão acabou atropelado pelo Milan de Fábio Capello, perdendo por 4-0. Agora, dando mérito ao campeão europeu. Depois do vice em 93, o Milan lavou a alma e conquistou a Champions com autoridade, invicto. Na fase pré, passou pelo Aral da Suíça e pelo Copenhagen, com direito a 6-0 em pleno solo dinamarquês. Na fase de grupos, foi líder em uma chave com Porto, Werder Bremen e Anderlecht, sem grande brilho e com 4 empates. Na semifinal, vitória categórica sobre o Mônaco por 3-0, e na decisão o show para cima do Barcelona. Agora focando nas ligas nacionais. Na Inglaterra, a Premier League estava apenas em sua segunda edição e foi conquistada pelo Manchester United. O time de Alex Ferguson sobrou, levando o título com 2 rodadas de antecipação após vitória sobre o Leeds United. Naturalmente, muitos times que estavam na elite hoje estão distantes do topo, com um deles até extinto. Na Alemanha, o roteiro que estamos acostumados, Bayern de Munique campeão nacional. Ainda com a vitória valendo 2 pontos, os bávaros travaram intensa disputa com o Kaiserslautern, confirmando o título apenas na última rodada, em vitória sobre o Schalke 04. Na França, o PSG conquistou o segundo título de sua história, contando com injeção financeira local. Liderado por ninguém menos que Rai, a equipe parisiense levou o título com 2 rodadas de sobra, após triunfo sobre o Toulouse. Naquele mesmo ano, o vice-campeão Olympique de Marseille acabaria rebaixado, condenado por tentativa de manipulação na temporada anterior. Fechando a viagem pelas ligas nacionais, a Itália, onde o Milan ratificou sua grande temporada e levou o Scudetto pelo 2º ano seguido. A conquista também veio com 2 rodadas para o final, no empate de 2-2 contra o Udinese. Para fechar o vídeo, não podia faltar o principal evento de 94, a Copa do Mundo dos Estados Unidos, com 3 acontecimentos marcantes. Como todos sabem, deu Brasil, com um saldo de 5 vitórias e 2 empates, encerrando o jejum de 24 anos sem a Copa. É sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! Naquela mesma Copa, vimos a pequena seleção da Bulgária fazendo história. Liderado pelo artilheiro e craque Stoichkov, parou apenas na semifinal. Na fase de grupos, estreou levando 3-0 da Nigéria, mas com a goleada sobre a Grécia e vitória contra a abalada Argentina, os búlgaros seguiram ao mata-mata. Nas oitavas, o bom time do México, despachado após 3-1 nos pênaltis. Nas quartas, um momento para a história, mandando para casa a atual campeã Alemanha, com vitória de 2-1.
Na semifinal, o sonho acabou frente aos italianos, em derrota por 2-1, e sem motivação para a briga do terceiro lugar, a Bulgária se despediu goleada pela Suécia. Para encerrar, uma das imagens mais emblemáticas da Copa de 94, Maradona saindo de mãos dadas com uma enfermeira para o exame antidoping. Não parecia nada demais, um mero protocolo, mas o craque argentino testou positivo e acabou suspenso, desmoronando o emocional hermano. Avançando como terceira colocada, a Argentina caiu logo nas oitavas de final para a Romênia. O vídeo de hoje fica por aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Feedbacks com educação também são bem-vindos.